nós batemos um papo com o escritor Jorginho Quadros, que contou um pouco dos seus projetos aqui em Paragominas e no estado do Pará. A lua vem saindo, redonda feita em botão, calçando meias de seda, sapatinhos de algodão. A lua vem saindo, redonda feita em botão, calçando meias de seda, sapatinho de algodão. Jorginho, são tantos anos aí escrevendo coisas bonitas para o pessoal ler. E como surgiu essa ideia? Quando você começou a escrever? Bem, eu tive bastante estímulo, né? Eu digo assim, que eu vou usar as palavras aqui de um grande escritor, o Márcio Souza, que ele diz assim: eu tive bons professores leitores, né? E tive pais leitores também, né? Eu tenho um pai que é escritor. Foi o meu primeiro estímulo. Depois na escola, né? A professora Aparecida Luciana me deu um grande estímulo, né? Que é a nossa secretária de Cultura, me deu um grande estímulo para continuar escrevendo. Acreditou. E depois eu acreditei também. Eu conheço um menino que vem lá do Ceará, o seu nome é Carlinho, mas lhe chamam de Cacá. Quando vai para a escola faz a turma delirar. Ele senta num banquinho e começa a perguntar: o que é que Cacá quer? Que Cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Eu participei do segundo Gotas Literárias. Foi o primeiro concurso que eu participei e eu tirei primeiro lugar em conto. Então isso eu acho que, né, fez com que eu continuasse. E desde então eu estou aí. E Jorginho, e a inspiração vem de onde e em que você se inspira? Então, já me perguntaram isso. Eu disse, olha, eu me interesso por tudo, né? Principalmente pelos pequenos mundos, né? Eu escrevi um livro agora que se chama Conspiração do Verbo ou O Formigueiro, né? Que tem, assim, fala de insetos, fala de coisas pequenas, né? Coisas miúdas. Mas depois eu vim descobrir que eu me inspiro lendo outros escritores, lendo outros autores, né? Está na hora de viajar com as histórias que eu vou te contar. Histórias de outro lugar, pra embarcar só basta imaginar. E você agora está com o projeto Simphirilink, a família Simphirilink, a sua esposa participa, o seu filho. Onde surgiu a ideia de montar esse projeto? Outra coisa que me interessa bastante são as culturas tradicionais, né? A tradição oral, né? Algumas pessoas entendem que a tradição oral ela forma ouvintes, e não é bem assim. A tradição oral ela também conduz para o livro, né? O Celso Sisto, né? Que é um grande escritor brasileiro de livros infantis, ele fala que a contação de história ela tem o sucesso quando ela conduz ao livro. O Barba Ruiva, ele morre de medo de escuro. Ele morre de medo da noite. Então ele queria mesmo era voltar para casa dele. E o Simphirilink tem rodado aí o Pará inteiro. Você já esteve fazendo várias apresentações aqui em Paragominas. E a ideia de incluir a sua esposa e seu filho no Simphirilink, como é que foi? Então, a gente forma o grupo Simphirilink Histórias, né? A Andiara é terapeuta ocupacional, tem um trabalho voltado para a saúde mental. Ela desenvolve um trabalho de histórias terapêuticas, né? Contação de história como cura. Né, já fazia isso e, assim, casamos, né, em todos os sentidos, inclusive aí. E os filhos, eles vêm, né, como eu fui influenciado, né, pelo meu pai, que escrevia. O meu filho, o Gustavo e a Rebeca, né, eles têm essa verve também, né. A Rebeca conta parlendas, assim, belíssimamente, e o Gustavo, ele gosta, nos acompanha sempre, né, e ele canta, né, as nossas músicas. O pai fica só babando ali. E Jorginho, você foi um dos escritores contemplados com a 10ª edição do Prêmio Artes Literárias do IAP. Como é que você recebeu essa notícia? Nossa, eu fiquei assim muito contente, né? Muito feliz com essa notícia, porque a princípio eu participei assim, eu acho que no último instante, na última hora, né, do último dia da prorrogação, né? Eu não sabia se eu queria participar com esse material. Então eu coloquei lá, não apostando muito. E tive a sorte, né? Foi uma sorte grande, né? Teve, acho que de contos foram 102 pessoas concorrendo.
E a gente sabe, né, da qualidade do trabalho das outras pessoas também, então eu fiquei assim honradíssimo, tá? Até porque o Prêmio IAP é um dos principais prêmios literários do Pará. O material deles é muito bom também, né, depois de publicado, eu fico muito contente com isso. Pra embarcar só basta imaginar. Certa vez achei um mapa, um tesouro de pirata. Viajei pelas estrelas na cauda de um cometa, com amigos brincalhões, todos 7 eram anões, e uma moça linda e leve, branca feito a neve. Verdade verdadeira, eu juro de pés juntinhos. E Jorginho, e esse livro aí que você falou que já tá para parir, como é que a gente fala no popular, e o que vai ter nesse livro? Esse livro é uma história só, né? Você pode ler por capítulos, né, porque ele está bastante poético, ou pode lê-lo na íntegra também. Ele se chama Conspiração do Verbo ou O Formigueiro, né? E ele é narrado na primeira pessoa, e ele fala sobre a filosofia, né, do livro é o seguinte: quando um pintor ele capta um personagem, um fotógrafo, né, através do seu olhar ele capta, né, uma imagem, fotografa ali um momento, um escultor, né, quando um personagem ele é captado pelo artista, ele já existe aí no que eu chamo de entre mundos, né, e a gente o aprisiona nessa gaiola do artista, né, no caso ele fica engaiolado ali na obra de arte. Então essa é a filosofia por trás do livro, só que o livro ele é narrado na primeira pessoa, aí tem um mistério no final. E a pessoa só vai descobrir, Claro, eu não vou dizer qual é o final, né? As pessoas vão ficar curiosas agora, né? Sim. E aquelas pessoas, por exemplo, que estão começando a escrever, quer seguir essa carreira de escritor, porque é uma coisa muito bacana que você falou, você foi desde criança incentivado pelos seus pais, principalmente pelo seu pai. Que dica você daria para essas pessoas? Ler bastante. Quem quer escrever tem que ler bastante. Quem quer ser contador de histórias tem que ouvir muitas histórias, né? Conta-se que o griot ele começa desde quando ele é pequenino, assim, 7 anos de idade, ele começa a ouvir, né, o sábio lá embaixo das árvores, né? E ele vai captando aquela mensagem, vai captando aquela história. Depois de um tempo, ele vai recontá-la para o griot, né, o pequenino. Ele olha, né, o sábio olha para ele e diz: olha, essa história ainda não está boa não. E ele, né, retorna anos depois, ainda não está boa, retorna novamente. Então quando ele já está assim adulto, né, ele vai contar as mesmas histórias de quando ele era pequenininho, né? São aquelas mesmas histórias, só que agora, né, as histórias já estão maduras, né? Jorge, você vai tocar com 2 flautas? Eu aprendi isso aqui, a gente usa bastante a música, como eu falei, né, no Simperilhem Histórias, e essa aqui eu aprendi com o Júlio Vasconcelos, lá do Distrito Federal. Ele faz assim, ó.